Bom, boa noite, turma. Nós vamos iniciar mais uma aula com o pessoal da Engenharia de Produção, quarta-feira, dia 29 de abril. Eu gostaria que todos se sentissem bem-vindos aqui. E para iniciarmos, eu vou dividir minha tela com vocês. Eu mandei 3 arquivos para vocês. Nós vamos começar por esse aqui. Bom, então, nesse arquivo aqui, esse arquivo tem 15 páginas. Esse arquivo, ele é um arquivo modificado. Eu peguei um material da internet e modifiquei inteirinho o material. Modifiquei onde dava para modificar, né? E o que ocorre? Então, tem coisas que vocês já conhecem aqui e tem coisas que a gente não tratou. Onde nós já tratamos, ou aquele tema ele vai ser tratado daqui a alguns dias, nós vamos passar rapidamente por ele. E possivelmente vai ter um outro material que vai aprofundar mais ainda naquele tema, naquele ponto específico. É o caso do benchmark que está lá para o final. Nós vamos falar rapidamente a respeito do benchmark, mas nós vamos fazer um exercício aproveitando o benchmark, mas já colocando dentro de uma ferramenta gigantesca que a gente chama de QFD. Muito bem, é uma ferramenta da qualidade. Então, esse pedaço aqui de PDCA, nós já falamos. Na aula passada, na realidade, a aula da sexta-feira nós não tivemos, né? Porque esse micro ele ficou com problema. E então nós vamos, como a aula de quarta-feira a gente combinou de fazer a parte teórica, por quê? Porque tem alguns alunos que só assistem a aula de sexta-feira. Então, na realidade, o pretexto é a gente passar uma parte teórica na quarta e na sexta-feira a gente fazer uma prática para consolidar o que foi falado na teoria, e aí a pessoa tem também oportunidade de aprender com todos, né? Muito bem. Então, essa parte de PDCA você já conhece, nós já falamos. Só que aqui está num contexto que ele começa dizendo assim, que o PDCA começa com planejamento, em seguida a ação, ou conjunto de ações planejadas, executadas, né? Você executa esse conjunto de ações, checa o que foi feito e compara com o que foi planejado. E isso é um ciclo, então ele se torna algo constante e repetido, né? Toma-se uma ação para eliminar ou, ao menos, reduzir defeitos no produto ou no processo. Então, aqui você já conhece, né? E aqui é uma coisa bem interessante, porque aqui você tem a forma como se aplica. Deixa eu ver se eu consigo diminuir só um pouquinho a dimensão desse negócio aqui. Peraí. Porque assim a gente coloca o quadro inteiro dentro da... Isso, o quadro todo. Vocês estão vendo a minha tela aí? Eu esqueci de perguntar. Estão vendo a minha tela? Sim. Sim, professor. Perfeito. Então, aqui, dentro do método PDCA, a utilização ocorre da seguinte forma. Você vai pegar, normalmente, um processo ou um problema, né? A gente vai falar que existe um problema, ou você identifica um problema. Primeira parte, então, você tem aqui no planejamento 4 etapas. Identificação do problema, que é definir claramente o problema e sua importância. Vai fazer a análise do problema, investigar as características do problema e priorizar. A análise do processo, descobrir as causas fundamentais do problema. E o plano de ação, elaborar um plano para bloquear as causas fundamentais. Uma vez feitas essas 4 etapas, isso é uma sequência, tá? Começa por aí. Aí você vai executar, atuar de acordo com o plano de ação. Então, você tem esse plano de ação, que era a 4ª etapa, você elaborou um plano para bloquear as causas fundamentais do problema, ou do problema que há no processo. Depois da execução, você checa, ou seja, você verifica, confirma a efetividade do bloqueio das causas, se está realmente, se o problema deixou de existir ou se ele amenizou, né?
Depois você vem para o A, que é a última parte, 7 e 8, padronização, que significa prevenir contra o reaparecimento do problema. E, por fim, a conclusão, onde você faz um padrãozinho, você escreve um relatório que significa revisar todo o processo de solução de problema para o trabalho futuro. Então, você escreve esse material para o próximo. Como o ciclo ele se repete, ele não para, fica indefinido, né, indefinidamente rodando, até que você troque a máquina, mas aí você começa um ciclo e vai para outro, ou troque o processo. Então, nós vamos passar por cima dessa primeira parte aqui, porque nós repetimos aqui o que vocês já viram, só que aqui na descrição, você tem, então, esse material com você, né? Aqui na descrição tem mais algumas coisas, né? Então, ele vai falar assim, ó, na fase de identificar o problema, você tem um dos métodos é o brainstorming. Aí ele vai falar de brainstorming estruturado e não estruturado. Quais as regras do brainstorming? Já está careca de saber, né? Nunca criticar a ideia de um colega, por mais absurda que ela seja. Nunca criticar a ideia do colega. Já falamos isso exaustivamente. Priorizar o problema. Na semana passada, quando nós tivemos a aula aqui, nós falamos a respeito da matriz básico. E aí foi uma aula longa, nós falamos de todas as partes da palavra básico, B, A, S, I, C, O. Traduzimos e mostramos e mandamos uma planilha para você se divertir aí com a matriz básica. Quando você vai priorizar um problema, você pode usar aquela matriz básica. Uma outra matriz que existe é essa matriz chamada matriz Guth. Existem diversas matrizes, não para por aqui. Você vai utilizar a matriz que melhor, você achar que melhor se identifica com você, com o seu trabalho e com o serviço que você está fazendo. Se você precisar de uma matriz com maior rigor, você usa básico. Ou talvez até uma outra mais rigorosa ainda. Se você vai fazer um trabalho mais simples, você pode utilizar essa matriz Guth, por exemplo. Tá? Então, você tem aqui a essência dessas matrizes, a básico e a Guth, é você priorizar, você ver qual o problema que você vai atacar primeiro. Então, você tem aqui, priorizar o problema. Uma vez que os problemas foram identificados pelo brainstorm, você tem vários problemas, vamos supor. Então, você vai fazer o seguinte, você vai jogar esses problemas numa matriz Guth. E a matriz Guth, como fala o acróstico aqui, né, essa parte aqui de cima, né, cada letra significa uma coisa. Gravidade, a letra G, urgência, a letra U, e tendência, a letra T. Então, ele tem essa pontuação aqui, ó. Se é gravidade, por exemplo, nota 1, se for sem gravidade, deslizando para a nota 5, passando por essas fases aqui, se aquele problema, se aquela situação for de extrema gravidade, ou extremamente grave, então você dá nota 5. A urgência pode esperar, nota 1. Não pode esperar, precisa de ação imediata, nota 5. E aí você tem todas as nuances aqui no meio, entre 1 e 5. E depois a tendência. Se existe uma tendência em não mudar o problema, né? Ou seja, o que é a tendência? Tecnicamente, a tendência é o potencial de crescimento do problema. O problema pode crescer mais. Então, se não existe isso, não vai mudar, nota 1. Irá piorar rapidamente se nada for feito. Nota 5. Ok? Então, aí você tem as notas máximas aqui, com o fator 5, e as notas mínimas com o fator 1. Bom, aqui vai explicar o que é gravidade, né? A gravidade é o impacto do problema sobre as coisas, pessoas, resultados, processos, organização e efeitos que surgirão a longo prazo, caso o problema não seja resolvido. Essa é a gravidade. Urgência é a relação que você tem do tempo disponível ou necessário para resolver o problema. Então, você tem que o fator de urgência,
ele vai trabalhar com o tempo, né? Então, você tem uma quantidade de tempo disponível para a solução do problema, ou às vezes o tempo é mínimo, então você tem que resolver naquele tempo o problema. E a tendência, como eu falei, é o potencial de crescimento do problema. Bom, pontuação de 1 a 5, e aí você estabelece ali que valores. Quando você vai fazer a análise, você pode fazer de várias maneiras aqui, né? Uma das que pode ser usada é você multiplicar cada fator aqui. Então, vamos supor que deu nota 2 aqui, deu nota 3 aqui, deu nota 2. 2 vezes 3, 6, vezes 2, 12. Pode ser assim. Eu não aconselho muito a fazer soma, mas também daria. Por quê? Porque se você faz uma soma, vamos supor que você tem uma determinada situação e você somou aqui, por exemplo, deu nota 6. Um outro problema que você está avaliando, talvez com outra matriz, ele não está nessa matriz, pode ser que dê nota 6 e aí você acaba se confundindo se você tiver que relacionar as duas matrizes. Mas também isso pode acontecer se você multiplicar, né? Mas é muito menos provável na multiplicação do que na soma. Bom, mas isso também não é a coisa mais importante, né? Depois ele fala sobre gráfico de controle, e gráfico de controle são os gráficos que nós falamos a respeito de controle de carta de controle, né? Carta de processo, né? Então, a gente vai deixar isso aqui para mais tarde. Por quê? Porque isso aqui vai ser um assunto específico. Carta de controle. Nós vamos fazer, na prática, carta de controle para um processinho que a gente vai inventar aqui. Diagrama de Pareto. Diagrama de Pareto, deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui. Eu não tenho um exemplo aqui, nós vamos deixar para depois, apesar que eu posso deixar para o finalzinho da aula. Vamos aqui nos 5 porquês. Os 5 porquês, nós não falamos muito a respeito deles, mas vocês já conhecem também. Então, ele fala aqui em cima, quando a gente começa a falar do PDCA, que você tem que resolver a causa dos problemas. Uma das formas de se chegar na causa raiz do problema é fazendo essa pergunta em cadeia, né? Qual pergunta? Por quê? E então esse método, se você encadear os porquês, vai te levar à causa raiz. Não tem como, ele sempre leva à causa raiz. Mas tem que ser feito e as respostas que forem dadas tem que ser resposta inteligente. Eu já pergunto a pergunta por quê, aí você responde porque sim. Aí você está sendo criança, né, meu? Criança que responde por quê? Porque sim, né? Não é porque sim que vai responder. Tem que ser uma resposta boa, né? Ao perguntar 5 vezes o porquê de um problema, encontraremos a causa fundamental ou causa primária do problema. Os porquês devem ser utilizados enquanto as causas que venham a ser apontadas estejam em processo de convergência, isto é, enquanto as causas sejam de administração simples ou que estejam dentro da competência e alcance do grupo de trabalho. Por isso, deve-se evitar buscar soluções fora da alçada da responsabilidade do grupo. Não é problema meu, um outro problema que exista lá, então você não vai tocar e jogar a solução. Mas isso aqui também é questionável, tá? Você tem que questionar tudo. Aqui nós temos um exemplo, né? Um exemplo dos 5 porquês funcionando, né? Então ele colocou aqui, ó. O problema, a princípio, um problema bem simples, né? Só para você ter a noção de como ele fez, né? Há uma poça de óleo no chão da fábrica. Então, deve ser um motivo. Então, você que está solucionando, o seu grupo que está solucionando o problema, vai perguntar por quê? Por que está essa poça de óleo aqui, né? Porque a máquina está vazando. A princípio, a gente está lendo a coisa que foi feita, é óbvio. É uma coisa, parece óbvio, mas existem problemas que as coisas não são tão óbvias assim. Entendeu? Vamos pegar, por exemplo, o coronavírus. Então, a princípio, todo mundo pensava que ele insuflava lá, de alguma forma, por multiplicação das células do vírus, né?
das partes dele, o pulmão. Porém, se investigando mais profundamente, uma médica descobriu que ele causa um tipo de trombose no pulmão, ou em outras partes aí onde ele ataca. E aí o que acontece? A pessoa morre por causa daquela trombose no pulmão. E aí se teve a ideia de se tratar com anticoagulante o problema, e ela quase chegou na solução definitiva. Os pacientes que ela está tratando com anticoagulante está resolvendo o problema, as pessoas estão se curando. Por quê? Porque ela foi na causa, ela perguntou, ela deve ter se perguntado, ela deve ter observado, né? Falou, mas peraí, não é essa a questão, é essa aqui. Vamos tentar, vamos fazer. Aí ela conseguiu muito próximo a solução aí para o problema. Bom, voltando à nossa máquina. Por que a máquina está vazando? Porque a vedação está gasta. A vedação lá dos mancais, a vedação do eixo, a vedação de alguma parte da máquina está gasta. Mas por que está gasta? Porque compramos vedações de material inferior. Então, uma vedação normalmente, vamos supor que ela é acompanhada, né, a máquina, pela manutenção da sua fábrica. Uma vedação original, a mesma coisa. Você compra uma peça para o seu carro, se for original, é uma coisa. Se for um xing-ling, né, meu? Normalmente a gente faz o quê? A gente compra um xing-ling, né, uma gambiarra. Por quê? Porque é mais barato, né, meu? Então a gente coloca uma gambiarra no carro, o que acontece? Ela desgasta mais rápido, né? Porque o material não é um material que é usado no original, né? O material é ruim, né? Mesma coisa, você está doente, você tem que tomar um remédio lá. Remédio feito por uma farmácia, por uma farmacêutica, né? E aí custa R$100 o remédio. Aí você vai fazer o quê? Você compra o xing-ling, né, meu? Você compra o genérico. Genérico custa 55, 60, porra, eu tô livrando 30. Já pensou se eu tiver que comprar uma caixa por mês? A R$100 dá R$1.200. Se eu comprar 50, eu livrei metade desse valor no ano, né, meu? É o raciocínio de todo mundo. Não estou culpando ninguém, eu estou só dando um exemplo. Não estou culpando ninguém por fazer isso, eu também faço. Mas aqui está o problema, ó. Por que a vedação está gasta? E por que a vedação está gasta? Porque compramos vedações de material inferior. Por que nós compramos as vedações de material inferior? Porque conseguimos um bom preço com essas vedações. Mas por que nós fomos atrás dessas vedações com preço menor? As vedações com um bom preço, que ele está falando assim, né? Porque o comprador é avaliado segundo a economia de custos a curto prazo. Olha só onde você chegou, né? Ou seja, uma pessoa acabou decidindo que compraria vedações inferiores. Por quê? Porque ele é avaliado pela economia que ele faz no curto prazo, não no longo prazo. Se pegar o ano inteiro, ele vai perceber que ele gastou mais vedações e aí o barato saiu caro. No entanto, como ele é avaliado imediatamente, ali no curto prazo, o cara compra o mais barato para ficar bem avaliado, né? Bem, faz sentido, não faz sentido isso? Faz muito sentido, né? E aí surge o problema. Então, ele fala, definir clara e detalhadamente o problema, de modo que uma pessoa externa ao grupo, ao ler a descrição do problema, tenha uma ideia clara do que se trata. Eu quero dar uma questão para vocês. Vocês todos estão fazendo a descrição de um mecanismo. Esse mecanismo que nós estamos descrevendo, faz de conta que eu estou descrevendo o mecanismo 10. Estou descrevendo lá, tal, descrevi. Será que eu descrevi de uma forma inteligível para que o professor entenda? Ora, então, vejamos. Se você descreveu o mecanismo de uma forma inteligível para que eu entendesse, então todo mundo vai entender, porque eu não sou uma pessoa especial para entender algo se ele não tiver bem descrito. Se ele tiver bem descrito, eu vou entender. Mas se ele tiver bem descrito, qualquer pessoa, qualquer outro grupo vai entender.
Então, o que nós vamos fazer? Vocês vão mandar as descrições para mim, e eu já vou dar a deixa qual que é, né? Além do português que eu vou avaliar. O segundo passo é o seguinte: eu vou embaralhar essas descrições e vou devolver para o grupo, mas eu não vou devolver para o mesmo grupo. Eu vou devolver para outro grupo. E o outro grupo vai escrever embaixo da descrição, então vai estar só assim, né? Lá como tem 10 grupos, ou 12 grupos, ou 16, sei lá, nós temos 20 peças, né? Então eu falei que em dupla nós iríamos ter um número de grupos, que vai dar até 14, acho que são 22 pessoas, vão dar 11 grupos. Mais o pessoal da sexta-feira, não, o pessoal da sexta-feira juntou 33 vai dar 16 grupos. Fica faltando 4 sistemas serem descritos. Então, vai ficar 4 de fora, mas 16 ou 17 serão descritos. O que nós vamos fazer? Nós vamos embaralhar isso. Vou receber as 16 descrições, e aí o grupo que escreveu o mecanismo 1, vamos supor, tá? Eu vou dar para o grupo número 12. E o grupo número 12 vai me explicar o que ele entendeu daquela descrição. Entendeu? Entendeu como é que é? Então, quando você descrever um problema, você tem que descrever de forma que qualquer pessoa entenda o que você está descrevendo, qualquer pessoa entenda o que você está falando. Entendeu? Muito bem, é isso aí. Bom, diagrama de Ishikawa nós já falamos, e eu até coloquei o nosso exemplo aqui, ó, o exemplo que nós criamos juntos aí, coloquei aqui. E aí nós temos uma coisa nova que eu deixei destacado em azul, que chama diagrama de relações. Diagrama de relações. O diagrama de relações é usado para analisar problemas com uma complexa inter-relação entre causa e efeito. O diagrama pode simplificar a solução do problema ou mostrar a relação entre os diversos fatores envolvidos, suas relações causa e efeito, e como que ele é construído. Ele é construído assim, ó. Você tem aqui um diagrama aqui, ó. Ele vai parecer com o que nós já te mostramos? Nós já te mostramos um mapa de conteúdo, como é que é o nome? Você tem um mapa mental e você tem um mapa conceitual. Ele parece um mapa conceitual. Por quê? Porque ele mostra uma relação entre os componentes aqui. Então, você tem aqui o artista, ele tem relação com o espetáculo e por sua vez, tem uma relação com a notícia, que tem uma relação com o jornal, com o newsletter. E esse espetáculo também tem relação com a opinião sobre o espetáculo, lógico, né? É óbvio, né? Depois ele também tem relação, o espetáculo, com a temporada, e tem relação com a realização do espetáculo, ou seja, o momento que é realizado. Aí ele colocou aqui as cores, né? Você vê que aqui o esqueleto principal mais óbvio está meio rosa, né? Depois você tem aqui os azuis, depois você tem os amarelos, né? O amarelo você tem o espetáculo relacionado com a casa de espetáculo, que depois está relacionado, e aqui você tem um balãozinho, né? Como se fosse uma seta apontando, né? Então você tem o espetáculo, a realização do espetáculo tem relação com a sala e com a zona, onde vai ser realizado. Então daí é como se fosse um mapinha conceitual isso aqui, né? Então esse é um tipo de o que ele chama de diagrama de relações. É exatamente isso, um mapa conceitual também, né? Um tipo de mapa conceitual. Depois você tem um outro mapa de relações, que é esse diagrama aqui, ó. Esse diagrama aqui, enquanto diagrama de relações, ele aparece muito quando você quer mostrar as relações que tem num layout. Então, você tem um local de trabalho e você analisa os diversos locais, você coloca os diversos locais aqui, nas linhas, e aí você constrói esse telhado aqui, né, como se fosse um telhado deitado, né, como se fosse um triângulo aqui, né. E aí você vê que, por exemplo, pegando almoxarifado e tulipas, então ele fez uma anotação, ó.
esses dois, a relação que existe entre esses dois está registrada aqui, ó. A relação que existe entre 1 e 2 está registrada aqui, ó, que é onde pegou aqui. Então, ele está dizendo que a relação é uma letrinha I. A relação entre o almoxarifado e as tulipas é uma letrinha I, ou seja, é uma relação importante. A relação que existe entre o monobloco e o AEV, eu nem sei o que é, mas não importa, ele disse que é uma relação, tá vendo? Logo o primeirinho aqui, ó. Ele está dizendo que a relação entre esses dois caras é uma relação pouco importante. Porém, você tem, por exemplo, a relação que existe entre o HSVL, que deve ser um setor. Então, deixa eu até ver se eu consigo fazer marcação nisso aqui. Deixa eu ver. Início. Boa noite, senhor. Boa noite, Carla. Tudo bem? É a Carla, né? Isso, sou eu mesmo. Olha, decorou. É a Carla. É a Carla. Ai, caiu na boca. Senhor, ficou bem de chapeuzinho, gostei. Tinha que ser ela. Eu adoro esse chapéu. O que acontece? Vamos marcar aqui para você ver melhor. Quer ver? Ó? Deixa eu ver, um retângulo. Vamos usar um retângulo aqui. Ó. Então, ó, esse cara aqui, com relação a esse cara aqui, você corre aqui, ó, você corre aqui, você corre aqui, ó, você corre aqui, e aí você encontra a letrinha I. Então, deixa eu ver se eu consigo marcar com outra coisa. Vamos pegar uma seta, ó. Então, essa vem até aqui, e essa vem, e essa vem até aqui, ó. Então, você tem a situação de que, então veja, a gente marcou esse HSVL como se fosse um setor, não sei o que é. E o AEV, que deve ser outro setor. Então, ó, quando a gente cruza os dois, eu quero saber se existe uma relação entre os dois. Eu venho com a seta para cá e venho com a seta para cá, desse setor. Encontrou justamente esse cara aqui, ele marcou como I. É uma relação, dos dois é uma relação importante. Ok? E existem também relações sem importância alguma. Então, ele pegou, por exemplo, ó, ponta de eixo com corte de tubo. A relação está aqui, ó, letra U, sem importância. Compensação, vamos pegar, por exemplo, almoxarifado com montagem. Almoxarifado com montagem. Então, você tem aqui, ó, almoxarifado, vem por aqui, ó, letra A. Porque você desceu aqui, ó. Quem tem aqui no 16, a montagem. Então, letra A. A relação, a inter-relação entre esses dois departamentos é absolutamente importante. Então, aqui também, né? Existe uma relação que é chamada de X, que é uma relação não desejável. Esse tipo de diagrama é mais usado para você relacionar departamentos. Então, eu pego, coloco nas linhas todos os departamentos, aí construo essa casinha aí. E aí eu vou analisando. Começo com os imediatos, o parzinho, depois eu pulo um, né? Aí faço esse com esse, faço esse. Posso ir também relacionando, ó, esse com esse é isso, esse com esse aqui é isso, esse com esse é isso, depois eu vou para o segundo. Aí vem, ó, esse com esse é isso, esse aqui, porque já estava feito toda essa linha, né? Esse com esse é isso, esse com esse é isso, esse com esse é isso, e assim por diante. Analiso um por um. É trabalhoso? É bem trabalhoso isso aí, para você relacionar todos. Tem 10 departamentos na sua fábrica, para você relacionar um com o outro, então você tem uma dorzinha de cabeça aí um pouco grande, né? Mas é interessante isso aqui. Bom, então ele fala depois que você... a gente está falando do diagrama, né, de relações, que seria uma análise do problema de relações complexas. Então, é um apêndice dentro da solução de problemas. Se você vai mexer com processo, possivelmente o processo
vai ter o impacto do setor onde aquele processo está alocado. E aí você vê, analisando o setor, analisando essas inter-relações, que existem relações que podem ser não desejáveis. Um exemplo de não desejável, por exemplo, tá? Um exemplo, eu acho até que já falei para vocês, não tenho certeza absoluta. Mas, por exemplo, um departamento de solda não é um departamento que deve ficar do lado de um setor ou departamento de medição. Medição com um medidor tridimensional, por exemplo, aquelas mesas tridimensionais que são para medir as peças, fazer a metrologia da fábrica. Por quê, né? Porque normalmente um setor de solda usa muita energia, além do calor que exala ali, né? Ela puxa muita energia elétrica, então pode dar pico no equipamento que é sensível de medição. Então é um departamento que não é desejável que eles fiquem perto um do outro, entendeu? Muito bem, um dos detalhes, né? Depois ele vai falar aqui um pouco sobre gerar alternativas, né? Identificar as ações necessárias para bloquear causas fundamentais e assim por diante. E aí você usa um diagrama de Chikawa e de relações e vai embora. Agora, nosso planejamento, ele vai depender quase que exclusivamente de uma outra técnica que a gente chama de 5W1H. Então, você está naquela fase de elaborar o plano de ação. Então, voltando aqui em cima, ó, você vê que ele percorreu e te deu vários exemplos, mas ele está com o objetivo de te mostrar essa parte aqui, ó, criar o plano de ação. Então, criar o plano de ação vai depender de uma coisa chamada 5W1H. Então, elaborar o plano de ação. Após descobrir as causas, elaborar alternativas e descrever as soluções mais relevantes, é momento de implementá-las fazendo as seguintes perguntas da ferramenta 5W2H. 5W2H, então, vai ser o seguinte, ó. A primeira, o 5W, né? O que é? O que será feito? O what. Por que será feito? Onde será feito? Quando faremos? E por quem será feito? Então, você tem aqui o que será feito, que vai descrever, né, a ação que vai ser colocada ali, né? Aqui devem ser colocadas as ações necessárias ao tema. Então, você vai descrever as ações. Por que será feito? Então, você, depois que descreveu as ações, você vai perguntar por que eu preciso disso aqui, por que eu preciso disso, por que isso, por que eu vou fazer isso. Você pergunta todas, né? Onde aquilo vai funcionar, onde será feito, o local. Quando você vai fazer. Então, quando tem ligação com o tempo, tem ligação com o cronograma, né? Com a duração, com o tempo de início, tempo de fim. E who, por quem será feito? Atribua responsabilidade para cada ação. Cite nomes, envolva pessoas diretamente. Muito bem. Então, quando você estiver fazendo o planejamento, você vai criar junto com esse who aqui, ele vai ser sua ligação com a matriz de responsabilidade, tá? Então, você vai responsabilizar as pessoas. Por quê? Porque você depois sabe para quem você vai cobrar, né? Para quem você vai fazer follow-up, né? Você não vai usar o termo cobrar, né? Porque se você vai falar, vai cobrar alguém, você está fazendo um determinado trabalho, aí você delegou determinada ação, ou determinado trabalho ou tarefa para uma pessoa, né? As pessoas não gostam de ser cobradas. Então, quando você vai cobrar, a pessoa fica chateada, né, meu? Às vezes, existem reações 1000. Todo tipo de reação existe quando você é cobrado, né? Existem pessoas que ficam tristes, né? A pessoa fica lá triste, fica num canto, o chefe está me cobrando aqui, não sei por que o homem está desse jeito comigo, eu acho que ele vai me mandar embora, o homem está meio, sei lá, pegando no meu pé, fica triste no canto, entendeu? Tem outros que são aqueles tipos assim, meio somebody love, né, meu? O cara
tá alegre, fica... Professor, não, peraí. Ele te dá uma resposta de que já fez uma pancada de coisas. Você não fez nada. Não fez nada. Você tem que ir lá ver se o cara fez, sem deixar ele perceber que você desconfiou que aquilo era só uma ensaboada que ele estava dando, né, meu? E tem outros que ficam meio assim, brabos, né, meu? O cara fica brabo, manda você para aquele lugarzinho, xinga sua mãe, né, meu? Ou fala nas suas costas, né, meu? Esse chefe aqui, ele é filho da puta, né, meu? Porque o cara, ele me deu um trabalho para fazer, ele me deu ontem, quer que já esteja pronto hoje. Então, ele xinga sua mãe, xinga quem ele for, entendeu? E aí fica com raiva, entendeu, meu? E aí você, em determinado momento, faz uma bonificação qualquer, aí o cara te dá tudo que ele puder, ele te dá, até o que ele não deve, entendeu? Mas existem vários tipos de reações. Então, ninguém gosta de ser cobrado. Então, a gente substitui a palavra cobrança pela palavra follow-up, né, meu? Você vai falar, você está me cobrando? Não, estou fazendo follow-up. Quero saber se você fez o seu serviço nesse ponto. Nós chegamos nesse ponto. Ele precisa chegar nesse ponto aqui. Chegou nesse ponto? Teve esse resultado? Teve resultados aqui? O que você fez? Quais tarefas você fez? Eu preciso preencher um relatório aqui. Aí a pessoa já fica mais tranquila, né, meu? Ela acha que follow-up vai ser pegar e tirar uma foto, colocar ele como funcionário do mês em alguma parede, né, meu? Então ele não sabe o que é follow-up, ele vai falar, olha, vai colocar a minha foto numa parede como funcionário do mês, fica feliz da vida, né, meu? Bom, e aí tem os dois Hs. O how, como será feito, como tem muito a ver com o processo, né? Você saber, ter a habilidade de fazer, ou alguém da equipe ter a habilidade de fazer. Cada ação pede um método de trabalho específico, ou seja, um processo, uma forma de fazer. Descreva como o resultado pode ser atingido. Para isso, estabeleça objetivos pretendidos. Então, quando você está descrevendo a tarefa, você descreve como o resultado pode ser atingido. Essa é a questão. Vamos supor, fazendo uma comparação muito simples, que as garotas conhecem, alguns rapazes também, eu particularmente não conheço, só sei fritar ovo. Então, você vai fazer um bolo, né, meu? Você vai fazer um bolo, eu não sei fazer bolo, eu vou pegar uma receita de bolo ali. Nem sempre, a receita está descrevendo tudo, tem lá uma forma técnica de fazer, tem o como, mas nem sempre aquele como pode estar correto. Pode ser que ele fala assim, olha, coloque no forno brando durante 5 minutos e depois aumente a temperatura do forno e deixe mais 10 minutos. Bom, isso aqui o cara já se perde, né, meu? O cara já se perde, porque um forno brando, o que é um forno brando? Com quantos graus? Você já fica, vamos supor que não está descrevendo lá. Você já fica meio perdido. Quanto que é um forno brando? Geralmente é quanto? 60 graus, 100 graus, 80 graus? O que é forno brando? Depois um mais alto. Se você não colocar valores, se você não disser a duração que deve ficar ali dentro, para qual resultado você vai obter. Então, tem pessoas que têm habilidades culinárias muito avançadas, ele já sabe, já lê ali, já sabe, não, para fazer isso aqui eu vou deixar em 80 graus e vai ficar 4 minutos, não 5 minutos que ele está dizendo aqui. Então, é o como, o how é o como, é o processo. E aí, acompanhando o how, tem o how much, que quanto vai custar? Essa é a grande pergunta, a pergunta crucial dentro das organizações, é quanto vai custar. Porque, normalmente, apesar da gente ter falado que o cara comprou vedações baratas, mas muitas vezes essa noção de economia, ela acompanha qualquer coisa dentro da empresa. Você tem que produzir mais com menos. Sempre você tem que produzir mais com menos. Você custa para a empresa... Turma, depois vocês me lembram para eu falar algumas coisas que estão fora dessa visão capitalista, tá? Porque às vezes eu estou adestrando vocês a serem escravos dentro da empresa, entendeu? E eu não gosto muito dessa ideia. Eu não gosto muito dessa ideia. Particularmente eu não gosto. Eu sei o que tem que fazer, eu sei como tem que falar para vocês fazerem, mas eu particularmente, no meu íntimo, eu não gosto dessa ideia. Veja, vamos voltar então ao raciocínio e depois a gente faz a correção. Ou seja, você, dentro da empresa, dentro de uma organização, você tem um valor, você tem um custo em dólares. Mas você custa mais
quando você retorna mais dólares do que o que você custa. Então, vamos supor, se você custar dentro da empresa, dentro da organização, $1, em média, eles querem que você retorne $10 para eles. Se você custa 1, você tem que retornar 10. Se você custa R$50, você tem que retornar 500. Se você custa 1.000, você tem que retornar 10.000. Olha que coisa, né, meu? Um negócio assim, meio bem capitalista, bem agressivo, meu, uma coisa agressiva. E se você não retornar isso, você é demitido. Fica difícil você deglutir isso aí, mas é a grande realidade. Veja, agora vamos fazer uma correção. Você tem mais valor pessoalmente, a sua habilidade, a sua expertise tem mais valor do que normalmente te pagam, do que normalmente te valoram dentro da empresa. Entendeu? Mas é que tem um problema, o problema é com essa palavra valor. Porque o valor é maior se você for raro. Então, se você fizer a coisa que todo mundo faz, você vai ganhar menos. E você não vai ter tanto valor. Agora, se você faz uma coisa um pouco rara, se você é uma autoridade num determinado assunto, se você é uma expertise dentro de um determinado assunto, aí você tem um pouco mais de valor. Até você se tocar disso, inclusive, leva um tempo. Por quê? Porque enquanto você não se tocar disso, você é explorado dentro da empresa. Entendeu? Consigo compreender isso? Eu vou até parar para que vocês deem a opinião de vocês. Pode abrir aí, ó. Vamos fazer o seguinte, ó. Vou abrir aqui e abre abre, por favor, aí o vídeo, quem quiser falar, porque eu quero que vocês falem, entendeu? Porque isso que eu falei para vocês, não é todo mundo que fala. Não é todo mundo que fala, entendeu? Ninguém vai falar para você, ó, você tem valor. E você tem que descobrir o seu valor. E você tem mais valor do que te pagam dentro da empresa. Eu não quero que você chegue lá dentro da empresa, lá dentro da organização, você pega e leva o meu vídeo, porque o vídeo vai estar disponível amanhã, possivelmente, lá no seu WhatsApp. Você fala assim, olha, eu acho que a empresa aqui está me pagando muito pouco. Por quê? Porque o professor Silvio lá disse que eu valo mais, eu tenho maior valor, vocês estão me pagando pouco. Eu não sei quanto eles estão te pagando. Eu não sei se eles te valorizam. Entendeu? Não adianta usar esse argumento. Eles vão falar assim, esse professor Silvio é um louco. Mas, no fundo, ele sabe. Entendeu? Que qualquer proletário, qualquer empregado, qualquer trabalhador dentro de uma empresa que faz o seu trabalho bem feito, que começa a se destacar, começa a estudar. Vocês estão estudando para quê? Então, eu vejo, às vezes, o pessoal reclamando, sem fazer avaliações, entendeu? Parece que a nossa mente, turma, eu já falei para vocês, a mente alucina o tempo todo. E a mente também tem um outro hábito. A mente, se você não tomar cuidado, ela começa a pensar, e aí você pensa de maneira automática, você não sabe nem o que você pensou. Começa a pensar de forma automática, e você não sabe nem o que você pensou. Tem pessoas que falam de maneira automática, não sabem nem o que está dizendo. Entendeu? É triste isso, mas não sabe nem o que está dizendo. Você pega o presidente para lacrar, ele falou uma besteira, falou assim, e daí? Lamento, mas não posso fazer nada. Eu sou Messias, mas não sou milagreiro. Alguma coisa assim ele disse. Então, quer dizer, a pessoa não para observar o que ela está falando. Ela não para observar. É automático. E aquele desejo que o ego possui de mostrar, né, de lacrar. Eu vou lacrar esse assunto aqui, quer ver? Ó? E solta uma bobagem do tamanho de uma catedral, entendeu? Do tamanho de um prédio de 50 andares. Que fica marcado. Aí você vai perdendo, né? Vai perdendo espaço. Né? Então, turma, é bom a pessoa parar e observar. Parar e observar as coisas. Parar, você quer ser um solucionador de problemas? Daqui para frente, se você se tornar um solucionador de problemas, você passa a ter um valor diferente, porque são poucos. O pessoal está mais a fim de criticar e de atirar pedra do que de construir, do que de observar. É mais difícil construir, é mais difícil observar. É mais fácil falar de maneira automática, entendeu? É muito mais fácil, muito mais simples. Solta o cérebro, deixa ele falando besteira o tempo todo, entendeu? Deixa ele falando bobagem o tempo todo.
Entendeu? Por quê? Porque quem faz isso é o ego que faz. A pessoa quer aparecer. Entendeu? Bom, então, você tem mais valor do que eles te pagam. É lógico, meu. Você não se tocou disso ainda? É claro que você tem mais valor do que eles te pagam na empresa. Por quê? Porque se você tiver... Vamos fazer um cálculo, vai. Vamos supor, você vale 100. O que eu faço? Eu vou te pagar 100? Não, eu te pago 50. Eu não te pagar 100. Se eu te pagar 100, eu não lucro 2 vezes. Se eu te pagar 50, eu posso vender por 100. Posso vender por 400. Estou ganhando muito em cima. Quanto mais caro você for ficando, em termos financeiros, vai sendo pior para mim. Agora, se o teu valor, você tem uma expertise tão, assim, diferenciada, né, meu? Sabe solucionar problemas. Você é o cara que chega e soluciona o problema. E também tem a ver com a sua noção de urgência, a sua noção de que, bom, aí você vale mais, tá? Você vale 1.000. Se eu te pagar 50, você não vai ficar aqui, você vai embora. Tá? Eu vou te pagar, quanto será que esse cara vale? Vale 1.000, vou pagar 500. Pô, um cara formado, engenheiro, né, de produção, né? Tá fazendo engenharia de produção, né? Vale, vai, eu vou segurar esse cara, eu vou ganhar muito mais. Ele vai me trazer, com isso que ele vale, ele vai me trazer 10 vezes mais, eu tenho certeza. Por quê? Porque se eu não segurar esse cara, ele vai para outro lugar, ele vai produzir em outro lugar. E aí chega um momento que você se toca. Eu falei, peraí, eu poderia trabalhar para mim mesmo, né? Poderia montar um negócio para mim, trabalhar para mim mesmo, né? E aí você descobre, porque você começa a se valorizar, né? Você começa a descobrir que valor você possui. Normalmente, para você ter uma noção, só para você ter uma noção, o seu custo dentro da empresa é 1.000. E aí, você tem todos os encargos que a organização te paga e o seu preço dobra. Mesmo assim, ela ainda fica com você. Será que é porque você tem olhos azuis? Será que é isso? Se ele está te pagando 1.000 e você ainda tem mais 1.000 de encargo, você custa 2.000. Será que ele está te mantendo porque você tem olhos azuis, porque sua voz é bonita, porque você é bonitona ou você é bonitão? Não, o cara parece o Antônio Fagundes, eu tenho que deixar ele aqui na empresa, né, meu? Olha quantos likes ele ganha no WhatsApp, olha quantos likes ele ganha no Facebook. Tem que manter esse cara na empresa. Será que é por causa disso? Já parou para pensar nisso? Vai, agora é a vez de vocês. Lehaim. Já parou para pensar nisso? Já parou para avaliar? Eu não quero que vocês distorçam essa noção, entendeu? Que essa noção é importante. Você tem que guardar para você isso. Por que eu tenho que me tornar um solucionador? Porque o meu valor perante as pessoas, perante essa estrutura capitalista organizada aqui dentro, que é para acumular riqueza, ela não gera riqueza, ela acumula. Eu vou ter valor se eu conseguir economizar, se eu conseguir trabalhar bem, se eu solucionar problemas. E o que eu falei no começo, nas primeiras aulas para vocês, que a empresa é o quê? Uma geratriz de problemas. Então, sempre vai ter um local, um lugar, um oásis, um celeiro de oportunidades para quem souber buscar e solucionar problema. Não é só buscar. Tem alguns que só buscam problema. E aí fala, olha como esse engenheiro aqui é burro. Ó. Esse engenheiro é burro. Ó, tá com esse problema aqui, ó, engenheiro burro lá na sala não consegue resolver o problema. Só critica. A pessoa só critica. Tá dentro de um sistema, tá comendo yakisoba. Tá comendo yakisoba. Aí ele fala assim, ó, o prato desse yakisoba aqui não tá bem, eu não tô com vontade de comer esse yakisoba. Esse yakisoba parece que não tá muito bom. É só o prato de yakisoba que o cara tem. Ele não sabe qual é o valor dele. Ele sabe que se ele não comer o yakisoba, ele vai ficar fraco. Mas ele critica o prato. Ele cospe no prato, entendeu? Então, as organizações são celeiros de oportunidade, de problemas. Você tem um monte de problema para resolver. É só você fazer lá, como é que é só você garimpar esses problemas, levantar, não ficar criticando, não entrar na onda da alucinação, que a alucinação atual é essa, é criticar, não dar soluções. E aí você trazer uma solução, mas uma solução estruturada. E como é que você estrutura?
uma das formas de estruturar uma solução é o ciclo PDCA. Não é à toa que eu estou te mostrando a questão. Entendeu? Estou te mostrando a questão porque uma das maneiras de solucionar o problema é o PDCA. Qual é a outra? O ciclo DAMA e C, DMAIC, que é do Seis Sigma, um pouco mais avançado. Então, para você saber ainda, está faltando coisa ainda, você ainda não sabe. Você está estruturando esse conhecimento, está dando um corpo para ele, logo, logo você vai falar, a pessoa vai querer resolver um problema, ela vai entrar no achismo, você vai falar assim, não, peraí, vamos colocar um pouco de tecnologia aqui. Reúne um grupo aí, vamos analisar esse problema. Como é que é, pessoal? As pessoas acabam te dando, um deles te dá a solução do problema por meio do brainstorming. Aí, só que você não é tonto, você vai pegar aquele monte de soluções e vai começar a colocar numa matrizinha Gucci. Peraí, isso aqui, em termos de urgência, isso aqui, você começa a analisar criteriosamente cada questão que está envolvida no problema, cada coisa que está envolvida ali. Beleza, bom, beleza. Agora vamos ver a relação que tem de uma coisa com a outra. Aí faz um Pareto. O Pareto fala, esses daqui são os primeiros que você tem que atacar. Primeira coisa que você tem que atacar. Quando você ataca um dos subproblemas de um problema, às vezes você resolve o problema todo, às vezes você resolve, aquela ali pode ser a causa. E aí você tem um cabedal. É lógico que para todos os problemas, turma, tem uma outra coisa. Isso vai te mostrar, é a experiência que vai te mostrar, e você fazendo cada vez mais, e lógico que você vai aprender com outros, que a técnica mais avançada vai te dar mais resultados, né? Que nem o DMAIC. O que acontece? Para todo problema, às vezes não precisa pegar um caderninho, ficar escrevendo, vou montar uma reunião para resolver. Às vezes está óbvio. Às vezes um problema está tão óbvio, as pessoas não veem, as pessoas normais não veem, porque elas têm outras preocupações, né? Não vamos, nesse momento, atacar as preocupações que as pessoas têm. Mas, às vezes, aquela situação, ela está clara, está óbvia. E a pessoa não enxerga, né? Eu gosto muito de citar o pessoal do governo atual. Porque tudo bem, o coronavírus aconteceu lá na China, mas não é que aconteceu lá na China porque ele tem uma nacionalidade. Não, poderia ter acontecido no Brasil, poderia ter acontecido na Itália, como outras pestes aconteceram, poderia ter acontecido em Portugal, poderia ter acontecido em qualquer lugar do mundo. A grande verdade é que isso se espalhou no mundo todo. E aí, a primeira solução é o isolamento. E aí tem gente que fica contra o isolamento. Olha, estão abrindo isolamento aqui. Olha como está crescendo a curva, como ela vai rapidamente atacando as pessoas. E as pessoas vão morrendo, bicho. E as pessoas vão morrendo. Entendeu? Então é um problema que a gente tem que respeitar, não pode deixar de se colocar, né, ser empático, de se colocar no lugar das pessoas, e tem que analisar de maneira um pouco realista o que ocorre, né? Como é que se você fosse solucionar esse problema em nível mundial, o que você faria? Sem fazer a crítica em si, né? Lógico que a crítica, eu tenho um vídeo que eu estou fazendo que eu faço a crítica, né? Mas a solução é o que eu vou vender, né? Então, turma, essa é a questão. Essa é a questão. Você tem que se tornar um solucionador de problemas, entendeu? Essa é a grande questão. E todos os problemas, se forem problemas, eles têm solução. Se não tem solução, não é problema. Não dá para resolver. Então, é alguma coisa que você está imaginando, porque todo problema tem solução. Beleza? Bom, agora é a vez de vocês. Fale agora ou cale-se para sempre, né, meu? Vamos voltar aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês, vou até sumir daqui, ó. Ainda, eu vou só perguntar se a gente está enxergando isso. Deixa eu ver aqui. A gente estava enxergando isso. Vocês estão enxergando essa tela aqui? Todo mundo sumiu? Estão enxergando essa tela ou não, turma? Menos estou, né? Beleza. Então aqui, ó, Jorge, aqui você tem 3 exemplos de utilização do ciclo do... Falando besteira. Você tem 3 exemplos de utilização do 5W2H. Então, no primeiro exemplo, é bem interessante, né?
que ele mostra um planejamento, ó, o que. Então, ele começa nessa primeira linha aqui, realizar auditoria 5S. Por quê? Para garantir os benefícios do programa. Onde? No almoxarifado. Quem vai fazer? Esse tal de André. Quando? No dia 10/10/2017. Como? Ele vai seguir o roteiro de inspeção. Quanto vai custar isso? 450. Eles pegaram o tempo que esse cara vai usar, qual é o custo dele, o tempo que ele vai usar, e multiplicaram a duração e acharam esse valor. Situação, status está pendente. E aqui, olha que interessante, eles colocaram uma matriz Gucci aqui, ó. Colocaram uma matriz Gucci. E como é que é feito a avaliação dessa matriz Gucci? Ó, aqui ele deu nota 5 na gravidade. Então, é preciso fazer, porque é preciso. Na urgência, eles deram nota 4. E na tendência de crescimento do problema, se não tiver a auditoria do 5S, tendência do problema aumentar. E aí, ó, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 5, 100. Nota 100. No Gucci. Então, ele fez uma matriz 5W2Hs com priorização Gucci. Então, o que ele vai atacar primeiro? Vai atacar essa que deu 100. Logo, na sequência, essa que deu 75. E logo depois, essa daqui que deu 64. Entendeu? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4. 6 vezes 4, 24 vão 2. Com 4, 6, né? Muito bem, tá aqui, ó. Bom, isso é um estilo, né? Um estilo muito bem engendrado, muito bem produzido aqui, né? Com a matrizinha Gucci. Poderia ter, talvez, também uma básico. Aqui, ó, em vez de Gucci básico, tanto faz, o que você achar melhor. Bom, aí você tem uma segunda aqui, ó. Então, essa segunda tem uma descrição inicial, avaliação de ruído para o PPRA. O que? Avaliação de funções por conversas com empregados. Então, ele vai fazer essa avaliação do ruído e ele está perguntando a impressão dos empregados. Por quê? Ninguém entende mais sobre o processo de trabalho do que o trabalhador. Como? Criar uma planilha com perguntas a serem feitas ao trabalhador a ser entrevistado. Então, ele vai perguntar a respeito do ruído para essa pessoa, né? Então, a pessoa está lá no trabalho, ela vai perguntar. Aonde? Setor de lixamento. Quem? Técnico de segurança. Aqui ele não deu o nome para uma pessoa. Percebeu isso? Ele falou assim, técnico de segurança vai fazer isso. Quando? Dia 30 de junho. Quanto? 2 horas de trabalho. Você vê que 2 horas de trabalho, ele colocou a quantidade de tempo e, ao mesmo tempo, ele já colocou também um valor aqui, R$29. Bom, status. Isso está realizado. Evidências de conclusão, planilha de entrevista preenchida. E, por fim, eu te passei também uma outra matriz, que é essa cor de rosa aqui, ó, com um plano de ação 5W2Hs. Essa matriz aqui, ela tem aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Eu vou fechar isso aqui. Vocês conseguem ver, se eu abrir aqui, ó. Agora sim, professor, está dando para ver. Agora você está vendo o arquivo Excel, né? Isso, é o arquivo do Excel. Mesmo que o senhor mandou lá no WhatsApp, lá eu baixei no computador, é esse mesmo. Isso, perfeito. Então, esse arquivo do Excel, você é um arquivo de uma empresa, ela disponibilizou aqui o trabalho deles em cima do ciclo 5, da planilha 5W2Hs. Então, você tem aqui o início, depois você tem registros aqui, depois você tem revisão. O que interessa para nós, o relatório, como é que isso ficou, os créditos dessa planilha e tal. Então, isso é de uma empresa, tá? Que chama Inovar. Bom, isso aqui a gente tem há algum tempo, né? É a versão 1. Então, a gente vem aqui nessa parte aqui, que é a planilha, né? O conjunto de planilhas é um workbook, né? Então, essa planilha, particularmente 5W2Hs, ela nos interessa. Se você vai fazer um trabalho com 5W2Hs, você pode apagar alguns determinados trechos aqui e você pode
descrever, redescrever na planilha limpa, né? Você limpa a planilha e você começa a descrever. Então, você tem aqui data de criação do plano, data de início do plano, data de final do plano, o indicador. Eu não sei se o indicador é uma fórmula, tá vendo? Ó? Você não precisa mexer, ó. Aqui, ó, você tem aqui na capa o preenchimento de algumas coisas. Então, a planilha já está pronta de acordo, ó, melhor antes de você fazer, porque eu te mandei duas planilhas, uma que está com limpa e outra que está com exemplo. Então, aqui, ó, data de início, você vê que está aqui, ó, tudo reportando a essa planilha aqui, ó, ela está amarrada com essa planilha aqui. Então, quando você vai começar qualquer coisa, você começa por aqui. Qual é o plano? Vai descrever. Qual é a priorização dele? Acho que tem até aqui, ó. Você clica aqui e já diz que é importante, extremamente importante, já tem aqui. Bom, o que será feito? Você descreve. Por que será feito? Você descreve, tá vendo? Aqui a descrição está aqui em cima, ó. Então é coisa limpa, né? Não tem. Aí você vai colocar teu nome, vai colocar o nome da pessoa responsável pela revisão do plano, a data de início, a data de término. E aí, onde será feito? Está aqui. Como será feito? Está aqui. Quanto vai custar? Você vê que todos os valores aqui, ó, cada vez que eu clico numa linha dessa planilha, ela dá o valor da planilha aqui, ó. Então, você colocou, sei lá, 1.000, 10.000, olha lá, ele já te dá o valor 10.000. Datas do plano, aí você colocou uma data aqui, ó, a data inicial, a data real, né? Então, ela colocou aqui. Aí você vem aqui, ele já está praticamente preenchido uma pancada de coisa, né? Preenchido uma pancada de coisa. Então, você vê que quando você puxa aqui, ó, a data do plano, nessa célula aqui está um valor. Está um valor que é igual capa D7 lá da planilha, que é essa capa aqui. Então, tem coisa aqui que você não vai preencher, né? Tem coisa que você vai preencher. Ó. Onde você clicou e está descrito o que está descrito na célula, ali você apaga para preencher, né? Na verdade, nem precisa apagar, você vai pegar a planilha que está vazia lá, né? Olha só, tudo isso aqui. Bom, aqui na frente é o nome da pessoa que está lá na frente, aqui também. Aqui é o valor, que é essa soma aqui, ó. Aqui é outro cálculo, e assim por diante. Então, você tem uma ferramenta que vai automatizar um pouquinho, né, não muito, o seu preenchimento aí, né? Aqui, ó, situação atual. Você vê que aqui você não vai mexer. Por que você não vai mexer aqui? Porque é uma fórmula que tem aqui dentro, ó. Eu acho que o cara devia ter amarrado esses valores aqui, ó, para que você não pudesse mexer. Devia ter colocado azul, de outra cor, todos os campos preenchidos, né? Mas tudo bem, não é problema. Aí você tem aqui a descrição em cada ponto. Já lemos a primeira, você tem uma descrição em cada ponto. À medida que você preenche isso aqui, vamos ver aqui, registro, ó, realizar backup de dados, ó, quer ver uma coisa? Realizar backup de dados, né? Então você tem a data aqui. Vamos voltar aqui para ver, ó. Realizar backup de dados, ó. Descreveu, mas você consegue puxar essa planilha de registros. Eu acho que ela é feita antes ou ela pode ser feita depois. Então, eu conseguiria puxar isso aqui para lá, ó. Apesar de que essa planilha de registro é para registrar os valores, ó. Valor de saída e valor de entrada, tá vendo? Aqui, ó. É isso aí, você vai ter que realimentar essa daí. Depois aqui, ó, revisões realizadas no plano de ação. Então tem esse cara que fez uma revisão geral e o resultado esperado, melhoria nos processos. E o relatório, ó, o relatório que bonito. Então a data que ele iniciou lá na frente, né? Não está mostrando muito fidedignamente, não. Mas tudo bem. 10/8/2017. E os créditos, quem que fez isso tudo aí?
É uma planilha interessante, né, para a gente poder mexer aí para fazer. Então, é justamente nessa planilha que nós vamos nos basear mais para frente, para a gente poder fazer aí um trabalho de planejamento. Beleza, turma? Tranquilinho aí ou não? Tudo bem? Cansaram aí ou não? Bom, turma, então nós vamos finalizar essa aula. Na aula da sexta-feira, nós vamos colocar em prática algumas coisas que nós falamos aqui. Não sei se vocês viram no material, então, ficou faltando somente a parte final lá, que é a parte de benchmark, que vai ser uma aula tratada de uma maneira um pouco diferente, usando uma planilha bastante sofisticada, que é a planilha do QFD. Beleza? Tranquilo? Então, agradeço a presença de todos e até sexta-feira. Sexta-feira é feriado, professor. Sexta-feira é feriado? Então, Dia do Trabalhador. Então, até quarta-feira da semana que vem. Beleza? Beleza, falou. Beleza, tudo de bom. Obrigado. Obrigado pela presença de todos aí. Desculpe alguma coisa aí que eu falei que não tenha sido, talvez, muito bem explicado e talvez tenha, sei lá, não sei, ninguém falou nada. Entendi claramente, professor. Ficou bem colocadas as sugestões e as ideias e como deve ser abordadas as coisas, né? Perfeito, então. Perfeito. Muito obrigado aí. Tudo de bom. Até a próxima, quarta-feira que vem.